O caminho para a presença de Deus. Uma jornada de 40 dias rumo à intimidade com Deus. De Juan Elisa Berveri. Hoje a gente está no 7º dia. Disposto a obedecer à palavra de Deus. Eu fiz os céus e a terra com minhas próprias mãos. Ele me pertence. Mas apesar de todo este poder, o homem que me agrada é o humilde de coração, o arrependido, que treme diante da minha palavra. Mas quem escolhe o seu próprio caminho, quem tem prazer nos seus pecados, será maldito. Deus não aceitará suas ofertas. Isaías capítulo 66, versículo 2 e 3. O que significa temer a Deus? E como podemos responder à sua autoridade? A Bíblia diz que alguém que teme a Deus treme diante da sua palavra e da sua presença. Ver Isaías capítulo 66, versículo 2. Jeremias capítulo 5, versículo 22. A ideia pode ser resumida em uma afirmação. Temer a Deus é obedecer-lhe voluntariamente, mesmo quando parece mais vantajoso fazer concessões ou não obedecer à sua palavra. Nosso coração deve estar firmado no fato de que Deus é bom. Uma pessoa que teme a Deus conhece esse fato, porque conhece o caráter de Deus. E é por isso que ela se aproximará de Deus, mesmo quando os outros talvez recuem apavorados diante dele. As dificuldades que Israel enfrentou expuseram o que havia no coração do povo. Os filhos de Israel obedeciam à palavra de Deus, enquanto isso significava receber benefícios imediatos. Mas no instante em que eles começaram a sofrer ou não se sentiram beneficiados, perderam Deus de vista e reclamaram amargamente. Durante séculos, Israel havia orado e clamado por libertação de seus opressores egípcios. Deus os ouviu e enviou o seu libertador, Moisés. O Senhor disse a Moisés: desce para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Moisés proclamou as palavras de Deus a Faraó, dizendo: deixe o meu povo ir. Mas Faraó respondeu, tornando a situação deles ainda mais difícil. Eles não recebiam mais a palha para fazer o enorme número de tijolos que deveriam produzir. Os israelitas teriam de colher a palha à noite e trabalhar de dia. O número total de tijolos não foi diminuído, embora o suprimento de palha tenha sido retirado. A palavra de Deus que prometia libertação só aumentou o sofrimento deles. Eles reclamaram sob o peso dessa opressão e disseram a Moisés: deixe-nos em paz e pare de pregar para Faraó. Você está tornando a vida pior para nós. Quando Deus finalmente os libertou do Egito, o coração de Faraó foi endurecido novamente. E ele perseguiu os israelitas pelo deserto, com seus melhores carros e guerreiros. Quando os hebreus se viram naquela situação, com os egípcios perseguindo-os implacavelmente, tendo atrás de si o Mar Vermelho, eles reclamaram novamente:
Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo capítulo 14, versículo 12. Na essência, eles estavam dizendo: por que deveríamos obedecer a Deus, quando isto está apenas tornando nossa vida mais miserável? Estamos em uma condição pior e não melhor. Eles foram rápidos em comparar seu antigo estilo de vida com a sua situação atual. Eles desejavam o conforto acima da obediência à vontade de Deus. Ah, como lhes faltava o temor de Deus! Eles não temiam diante da sua palavra. Deus dividiu o mar e os filhos de Israel atravessaram em terra seca e viram os opressores serem enterrados. Eles celebraram a bondade de Deus e dançaram e louvaram diante dele. Eles estavam certos de que nunca mais duvidaria da sua bondade. Mas eles não conheciam seus próprios corações. Outro teste surgiria e, mais uma vez, a infidelidade deles seria exposta. Apenas 3 dias depois, eles murmuraram novamente contra Deus, porque não queriam águas amargas, mas doces. Ver Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 25. Com que frequência fizemos o mesmo? Queremos palavras brandas e agradáveis, quando o amargo é o que é necessário para nos purificar das impurezas. Precisamos ficar firmes em nossa obediência a Deus e à sua palavra, mesmo quando ela não pareça o caminho natural ou agradável. Removendo barreiras. Alguma vez você já reclamou dizendo: seria melhor para mim se... Pense cuidadosamente em cada circunstância desagradável pela qual já passou. Com um espírito humilde e contrido, agradeça a Deus por cada uma delas. Fique firme em sua obediência a Deus. Ela o levará ao leite e ao mel das bênçãos de Deus. Oração. Senhor, escolho ser alguém que teme diante da tua palavra e que te obedeça constantemente. Analisando os meus atos, percebo que tenho ansiado por voltar aos dias em que a vida era menos complicada. Tenho agido como os filhos de Israel, pensando no Egito e ansiando por voltar a uma falsa memória. Obrigada pelo meu passado. Use essas lições de vida para me aproximar mais de ti hoje e ao longo dos dias que estão diante de mim. Ensina-me a seguir-te e assim crescer em intimidade contigo. Se eu cair, levanta-me e carrega-me ao longo do caminho da intimidade e da obediência. No todo-poderoso nome de Jesus. Amém. Luz para o seu caminho hoje. Números capítulo 13 e o capítulo 14. Obrigado a todos que estão conosco nessa jornada. Gente, essa jornada está sendo maravilhosa. Diz para mim se está sendo maravilhosa para você também. Fala alguma coisa nos comentários. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus.